Ó, o Alexandre tá Ô, aí, pai, vai ó. mostrar as lições. Oi, Ele vai, acho que mostrar as lições. oi, Eduardo. Ele vai mostrar as lições que a gente mandou. Você tá com tudo em dia. Assim. Eduardo, se mostra. Eu achei que o Eduardo tava falando comigo. Gente, o Alexandre não tá aí, é que ele não conseguiu enviar o arquivo. Vou devolver para ele, eu não falo com ele depois. Uma hora que você não tava dando pra entregar o arquivo, eu fiquei mandando um monte de vídeo, sabe? É que ele não conseguiu enviar o arquivo, tá? Gente, a atividade de hoje, tá? É da aula 12. Vocês terem me enviado aí 8, não conseguiram me enviar, tá? Já dei o ok aqui. Quem não conseguiu, por favor, envie. Tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu fazer a correção com vocês. Surgimento das cidades brasileiras, página 244. Eu acho que isso já corrigimos, né? Professor, Oi, Sofia. desculpa atrapalhar. O Matheus acabou de falar pra mim que o computador dele tá travando muito. Ele E tá que acho conseguindo que ele não vai. entrar? Aham. Tá bom. Ele vê Tá. pelo YouTube, então. Tá bom? Você avisa ele. A gente já corrigiu isso daí, professor. Tá, peraí. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Só para eu colocar uma observação do Matheus. Pelo menos ele justificou. Professor, é da página 250 até a página 252. Ó, já corrigi tudo, então? Só... Já. Metrópole Falta só também? essa. A Metrópolis também? Sim. Eu corrigiu não, professor. É, Metrópolis eu acho que não, Bruno. E nem infraestrutura e o avanço Não, da senhor. organização. O senhor não corrigiu nenhuma atividade ainda. Não, eu corrigi. Só a página Acho que só essa daí. Essa daí sim. O surgimento das Mas cidades, aí. eu comecei, eu acho As que terminei. metrópoles não. E nem a infraestrutura, né? Ah, tá. Então, é da página... Bom, desliga o áudio aí, 245. Bruno. Desliga o áudio, Bruno, que eu vejo aqui e falo, pessoal. Obrigado. Pessoal, então vamos lá. Módulo 39 e 40, tá? Infraestrutura e avanço da urbanização, que eu já tinha pedido semana retrasada, se eu não me engano, tá? Página 245. Que eu só expliquei os módulos e deixei para corrigir tudo de uma vez. Bom, vamos lá. Observe os mapas e responda as questões, né? Temos aqui, ó, 2 mapas, 3, na verdade, né? Esse primeiro aqui, ele está unido, ele está junto, né? Rodovias federais, tá? As rodovias federais aqui do Brasil, de 1960 até 2015. Então, tivemos aqui um avanço gigantesco, né? Aqui são as rodovias federais pavimentadas. Aqui são as rodovias federais pavimentadas e novas rodovias pavimentadas, né? Fora as que não são pavimentadas, tá? Que não tem asfalto. Então, olha como, né, a evolução das rodovias no Brasil. Hoje o Brasil é um país mais com meio de transporte rodoviário do que ferroviário, por exemplo. Tá? Então, esse primeiro mapa diz isso, né? O antes e o depois das rodovias no Brasil. O outro mapa mostra aqui rede de ferrovia, né? Rede ferroviária no Brasil em 1954 e 2016. Deixa eu aumentar esse mapa aqui, que as cores estão bem clarinhas. Se a gente observar, ó, em 1954, eu tenho aqui, ó, um número para a época bastante elevado, né? Na região do Centro-Sul, que pega aqui a região central, sudeste e o sul, e boa parte também do Nordeste, né? Era onde era localizado os portos, né? Os portos, né? Para poder
pegar as mercadorias, né, e levar para outros países, ou trazer outras mercadorias para o Brasil, e as ferrovias, né, ajudavam bastante nisso, principalmente em minérios, o café, aqui no Sudeste, em São Paulo, né. Já em 2016, né, eu tenho um aumento aqui, ó, nas ferrovias, não tem uma legenda aqui, mas a gente consegue ver por cores, né, ó, tá bem clarinho, deixa eu ver se vocês dão mais um zoom. Na postura de vocês, acho que vocês conseguem enxergar melhor, mas, ó, não tem uma legenda aqui, mas essas cores aqui representam cada estado, né, do Brasil. Olha como teve um avanço aqui, ó, na rodovia, nessa região, por causa de minerais, né? As ferrovias hoje ainda são utilizadas no país, mas hoje é mais utilizada para minerais, né? Pegar carvão, ferro, né? Outros minérios aí. E em grandes cidades, capitais e cidades metropolitanas, né? As ferrovias é utilizado para transporte público também. Ok? Com base nisso, eu tenho aqui a questão de letra A. Qual foi a rede de transporte que apresentou maior expansão no Brasil e por quê? Qual foi a rede de transporte? Gente, isso tá fácil, né? Qual foi a rede de transporte que se apresentou aí e por quê? Ô, professor, eu coloquei assim, Vai, as Bruno. rodovias, Por quê? pois é o segundo jeito mais fácil para ir para outros estados. Porque tem primeiro o avião, que é mais rápido, e a rodovia. Não. Tá um pouquinho completo, Bruno. Eu já vou corrigir. Fala aí quem ia falar, acho que o Eduardo pediu também para falar. Professor, Diga. eu coloquei assim, rodoviário, porque de acordo com a tabela do meio rodoviário, é mais usado com 95,5% das pessoas usando esse meio. Tá. Mais alguém? Gustavo. Vai, Gustavo. Eu coloquei as rodovias com sua capacidade alta e sua segurança também. Eu não ouvi, ficou chiando, Gustavo. Fala de novo, por favor. Bom, eu coloquei assim, as rodovias com sua capacidade alta e a segurança também. Gustavo, desculpa, mas o seu som está um pouco ruim. Então tá dando, quando você fala, parece um barulho de antena de televisão, entendeu? Fala, mas tenta falar mais uma vez. As rodovias com sua capacidade alta e sua segurança também. Tá, não entendi muito bem, mais ou menos. Tá um pouco ruim mesmo o seu áudio. Mas vamos lá, corrija aqui comigo, vê se você conseguiu ver se era isso mesmo. Eu não entendi muito bem a sua, vou ser sincero, porque não deu para ouvir muito bem, mas vamos lá. Quem me chamou? Eu, Eu quem? Nicole, diga. Nicole. Transporte rodoviário. Pode ser um país com por ser um país com dimensões continentais. Pode ser um quê? Professora, me confundi. Ai, Nicole. Gente, tá, acontece, tá. Segunda-feira, primeira aula. É a primeira aula comigo? Vocês já tiveram uma aula 8h20? Não, né? Já tiveram, né? É a primeira aula. Tá. Primeira, Bom, gente, qual é a rede de transporte que apresentou maior extensão no Brasil? Tá, a maior rede que apresentou aí nesses mapas, né, e realmente até hoje é a rodoviária. Então, quem falou aí ou quem escreveu rodoviário acertou, tá? A maior rede aí de transporte que tem que apresenta maior expansão aqui no Brasil é o rodoviário. Mas por quê? Tá? Com o objetivo de atrair a indústria automobilística para o Brasil. O Brasil, né, lá na década de 60, né, está se modernizando de uma certa forma e os carros precisam chegar aqui do Brasil. Mas para ter carro no Brasil, precisa ter rodovias, precisa ter estradas, né? Então, as construções das rodovias, né, era o principal objetivo para trazer, né, as indústrias automobilísticas para o país. E, claro, quem colocou que é um meio, uma rede de transporte com baixo custo, né, também acertou. Para você construir uma rodovia, é bem mais barato do que construir uma ferrovia, tá? Que vocês poderiam completar assim também. Então, assim, a resposta correta é rodovias,
tá? Porque tinha como objetivo trazer as indústrias automobilísticas para o Brasil. Ok? Letra B. As ferrovias brasileiras concentram-se em qual região e por quê? Tá? Bom, deixa eu só falar minha introdução e vocês coloquem aí, né, o que vocês colocaram na apostila, né? As ferrovias brasileiras concentram mais na região sudeste, tá? Porque as primeiras ferrovias já estavam instaladas na região por causa do escoamento da produção cafeeira, né? Por causa da produção, do escoamento, né? Da colheita do café, que tinha mais na região sudeste, especificamente São Paulo, né? E Rio de Janeiro e uma parte de Minas Gerais, era a região, né? Que as ferrovias se concentraram com maior intensidade por causa do café, tá? Se alguém colocou algo nesse sentido, tá certo. Uma pessoa só fala o que colocou para a gente não perder muito tempo. Quem quiser falar também, claro, né? Alguém? Primeiro, na B, Eu professor. Na coloquei assim, B. professor. Na B. Espera aí, o Eduardo, o Bruno vai falar. Rapidinho, Bruno. Eu coloquei assim, São Paulo, pois lá é onde que estão a maioria dos comércios e das pessoas. Não, a sua está errada. Porque a pergunta é assim, as ferrovias brasileiras concentram-se em qual região e por quê? Aí tem a ver com questões históricas, né? Por que as ferrovias se concentram na região sudeste? Qual é a região? Sudeste. Mas por que no sudeste? Por causa do escoamento, né? Da produção cafeeira, né? O escoamento da produção de café, que tinha muito nessa região, que ainda tem, né? Mas, por exemplo, as ferrovias chegam no Brasil por qual motivo? Por causa do café. O café começa a ser a principal matéria-prima de exportação do Brasil e a ferrovia chega aqui, né? A criação da ferrovia, né? A construção das ferrovias no Brasil por causa do café, nessa década aqui, né? Na década, na verdade, de 40, 30, 40, né? E 60 ainda está no auge aí o café, tá? Eduardo, vou deixar você falar a letra C para não perder, a gente não perder um pouco de tempo, não, tá? A malha rodoviária brasileira distribuiu-se de maneira uniforme pelo território? As rodovias estão bem distribuídas no território brasileiro? Eduardo, você quer falar? Letra C. Eu coloquei não, eu coloquei assim. Não, pois existem disparidades entre as regiões do país. Tá, qual a principal região? Olhando no mapa aqui. Sudeste. Não. Qual região que não tem tantas rodovias no Brasil? Sul. Sul. Amazonas. Gente, a gente já teve essa aula. Amazonas. Então, mas a Amazonas fica em Norte, qual região do Brasil? Norte. Norte. Quem falou norte? Rafael? Sim. Perfeito. Gente, vocês precisam saber as regiões do país, tá? Onde é o norte, aqui é o norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. O Brasil é um país continental e ele é dividido em 5 regiões, tá? Norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, tá? Então, olhando aqui esse mapa, Eduardo, a sua está correta, só completa aí, né? Que a questão de letra C, né? A malha rodoviária brasileira distribui-se de maneira uniforme pelo território? Não, tá? Porque a maior parte se concentra na região centro-sul, ou especificamente sudeste e sul, né? Deixando a região norte um pouco com falta dessas rodovias, tá? Isso por questões da nossa realidade, né? Tem aqui a floresta amazônica, então não tem como você construir rodovia, só se você desmatar ela, né? E também tem que ter um interesse ali para poder... Exato. Só um minutinho, pessoal. Peraí que eu tô trocando de fone aqui. Ok, voltei, tá? Então, resposta aqui. Desliga o áudio aí, pessoal. Quem tá com o áudio ligado, quando vocês... Vamos lá combinar assim, é que faz muita interferência aqui, dá muita interferência. Quando vocês forem falar, vocês falem e desligue, tá? Se forem fazer uma pergunta, pergunte, desligue, espera eu responder e tal. Tá? Senão dá interferência para todo mundo. Leia o trecho e responda ao que se pede.
Apenas 30% das residências da população mais pobre do Brasil, classe D e E, possui acesso à internet, seja por computador ou celular. Realizado desde 2005, o estudo confirma a profunda desigualdade socioeconômica no acesso à internet no Brasil. Enquanto 70% dos lares mais pobres não estão conectados, a internet chega a 69% dos domicílios da classe C, 93% da classe B e 99% da classe A, tá? Lembrando que o Brasil é um país capitalista, o capitalismo é um sistema que temos divisão de classes, e no caso do Brasil, a gente divide essas classes em letras, né? Classe A, B, C, D e E, né? Quanto mais próximo do A, melhor a condição de vida, quanto mais próximo do E, pior a condição de vida, né? Então, a gente pode dividir também de classe alta, classe média e classe baixa, né? O Brasil tem essa separação de classes, né? Mas é um debate que a gente pode discutir futuramente aí, essas questões de classes aí. Mas, enfim. Letra A. O trecho aponta sobre o acesso à rede de internet no Brasil. O que o trecho aponta sobre o acesso à internet, acesso à rede de internet no Brasil? Aponta que existe uma grande desigualdade socioeconômica quanto ao acesso à internet de todo o país, tá? Quem colocou algo nesse sentido está certo, porque se a gente for ver o texto, né, pegando aqui essa questão, o que o trecho aponta, só um minuto, pessoal, deixa eu terminar de concluir aqui. O que o trecho aponta sobre o acesso à rede de internet no Brasil? O texto está falando, né, que nem todos os brasileiros têm acesso à internet aqui no país. E isso mostra claramente por causa dessa desigualdade socioeconômica. Uns têm muito, outros praticamente não têm nada, né? Então, essa desigualdade socioeconômica aqui é o grande problema aí, né, para que nem todos consigam ter acesso à internet no país, tá? Letra B, deixa eu falar a letra B, a gente já discute as duas juntas, tá? Letra B, o acesso à internet no Brasil é limitado, é limitado somente pela presença das infraestruturas que garantam seu funcionamento? Não, pois além das infraestruturas, o acesso à rede de internet depende das condições socioeconômicas das pessoas. Mesmo tendo alguma infraestrutura próxima em algumas regiões da classe D ou E, isso não é o suficiente se a pessoa não tiver dinheiro, se não tiver condições para ter acesso à internet, porque tudo hoje custa dinheiro, nada é de graça, né? Então, o acesso à internet no Brasil é limitado somente pela presença das infraestruturas que garantam o seu funcionamento? Não, tá? Além das infraestruturas, precisamos aí, né, de condições econômicas para que as pessoas consigam ter acesso à internet. E muitas das vezes ela não tem internet, né? Não é porque a internet às vezes não chega na sua região, é porque ela não tem condições mesmo socioeconômico para poder manter um padrão ali de vida com acesso à internet, por exemplo. Porque eu falei já as duas em seguida. A gente vive uma realidade hoje com isso, né? Hoje, não só o Brasil, mas o mundo vive uma pandemia por causa do Covid, né? Do coronavírus. E aqui no Brasil vivemos uma realidade totalmente, né, diferente de um país europeu, né? Ou até dos Estados Unidos, por exemplo. Muitos jovens hoje estão tendo aulas online, como vocês aqui, o Brasil inteiro, né? Mas menos da metade está conseguindo ter acesso à internet e está tendo aula. Vocês, né, essa minoria. Mais da metade dos jovens, né, dos estudantes, não estão conseguindo ter acesso à internet. Nem para ter aula ao vivo, muito menos para poder ter acesso a ela, né, para poder ter contato, né, com os materiais pedagógicos, didáticos, aí para poder ter pelo menos um estudo independente em casa. Precisa da internet, não tem, muitas das vezes, né? Então, a gente vive numa realidade que a gente está vendo aqui agora nessa questão, né? Muitos não têm acesso, ainda mais agora com a pandemia, que aumenta aí o desemprego, né? As pessoas acabam não tendo dinheiro, aqueles que tinham internet acaba tendo que não ter mais internet, né? Porque vai ter que pegar o dinheiro que pagava a internet para poder pagar outras coisas, para poder conseguir se manter, sobreviver com essa pandemia, né? Então, essa é a realidade, infelizmente, que vivemos hoje, mas vai dar tudo certo. Estou falando isso porque para vocês entenderem a questão de número 2, né? Que o acesso à internet no Brasil, infelizmente, ainda não é para todos, tá? Quem colocou aí na letra A tá igual? Gente,
vou te trocar aqui um pouco. Só os mesmos, espera um pouquinho. Agora eu vou fazer, já que os outros não falam, eu vou perguntar. Rafael, o que você colocou aí na sua letra A? Tá parecido com a minha? Fala aí com as suas palavras. Sim, eu coloquei que a maioria das pessoas pobres não tem acesso à internet. Tá. Sofia, o que você colocou aí na sua letra B? Tá me ouvindo? Oi, senhor, tô ouvindo sim. Na letra B, eu botei não, vai muito também da condição financeira. É, socioeconômica, tá certo. Tá, da pessoa. Perfeito. Desliga o áudio aí. 3. A respeito da matriz de transporte de cargas no Brasil, assinale a opção correta, tá? A respeito da matriz de transporte de cargas no Brasil, tá? A letra C que é a correta, porque diz o quê? O transporte rodoviário de cargas é mais caro do que o realizado por outros meios de transporte, uma vez que a quantidade de mercadorias transportadas por litro de combustível é menor. Então, quando a gente fala a respeito da matriz de transporte de cargas no Brasil, a letra C é a mais próxima e da correta, né? Porque o transporte rodoviário referente a cargas, né, de produtos em geral, né, é mais caro do que o realizado por outros meios de transporte, tá? Então, acaba sendo mais favorável aí esse meio de transporte aí para produtos de cargas. Tanto que a gente anda aí na marginal, nas marginais aqui, né, quando a gente anda aqui dentro da capital, né, tem bastante caminhões, né, principalmente a marginal Tietê, com bastante cargas aí no para o interior, ou vindo do interior para a cidade, né, vice-versa, né. 4. Qual é o sistema mais utilizado para o transporte de cargas e passageiros no Brasil? Indique os principais problemas dessa opção de modal de transporte. Qual é? Posso falar? Professor, posso falar? Professor, Gustavo, pode falar. Gente, peraí, quero que todo mundo fale, tá? Deixa agora o Gustavo falar a dele. Deixa eu ver se eu consigo ouvir ele agora. Fala um pouquinho mais alto, Você Gustavo. não tá me ouvindo certinho? Agora estou ouvindo bem. Fala. Eu coloquei que é a ferrovia, as ferrovias, e coloquei tipo de os problemas é que só a rota é fixa e ela tem pouco investimento do governo. Não, então você falou que o meio de transporte mais usado hoje, né, para cargas e passageiros é ferrovia? É, Não, então tá errado a sua, porque o sistema mais utilizado aqui no Brasil é o rodoviário, né? Rodovias, tanto para transporte de cargas como de passageiros, pessoas, né? Se você for ver aí, o que a gente mais usa hoje? Só você ligar a televisão na hora do almoço e na hora lá do café da tarde, lá umas 5, 6 horas, você vai ver lá as marginais tudo parado. Na verdade, tudo parado em qualquer horário, né, gente? De tanto movimento que tem ali, né? Nas marginais, nas avenidas, né? Que não deixa de ser rodovias, né? Praticamente, por causa do excesso de veículos, tá? Então, o sistema de transporte mais utilizado no Brasil é o rodoviário, tá? Um dos principais problemas aí, né, dessa opção de transporte é a grande emissão de poluentes e gases do efeito estufa. Então, vamos lá. Gravem isso. O transporte mais utilizado hoje para cargas e transporte de pessoas é o rodoviário, isso no Brasil, ok? Um problema que esse meio de transporte causa, né, para nós, na nossa sociedade, enfim, é os problemas, né, de poluição dos gases poluentes, principalmente o CO2, né? Gás carbônico ou dióxido de carbono, né? Ok? Gustavo, arruma aí o seu. já arrumei já, professor. Tá? Ferroviário não é utilizado. Ele é utilizado, mas não igual ao rodoviário. Tá? Ô, professor, Oi, posso falar a minha para ver se tá certo mesmo? pode. Eu coloquei assim, o rodoviário e seus principais problemas são estradas ruins, fretes altos, pedágios elevados e gases do efeito estufa. Peraí, não entendi o finalzinho. Ligados ao efeito estufa? Não, pedágios elevados e Ah, gases do tá. efeito estufa. Tá igual a minha. Você só colocou algumas coisas a mais. Tá certo. Tá? Uhum. 5.
Dúvidas até aqui? Não, né, pessoal? Tranquilo essas questões, né? A 5 diz, observe a tabela e responda ao que se pede. Deixa eu diminuir aqui para eu enxergar a tabela. Bom, aqui a tabela, eu tenho uma tabela que fala sobre o deslocamento de carga, segundo o tipo de transporte, tá? Então, aqui eu tenho alguns países, França, Estados Unidos, Japão e Brasil, tá? Os tipos de transporte, ferroviário, rodoviário e aquático, né? E cada um correspondente. Se a gente pegar aqui a França, né? A França tem aqui 55% do seu meio de transporte é ferroviário. Totalmente diferente do Brasil, que o Brasil tem 13,5% de ferroviário. Então, ó, tanto França como Estados Unidos são dois países que o meio de transporte mais utilizado nesses países são o ferroviário. Se pegar o Japão, não é nem ferroviário e nem rodoviário, já é o aquático. Por quê? Lembrando que o Japão é uma ilha, né? E ele tem um grande arquipélago, né, na verdade. Então, óbvio que o meio de transporte mais utilizado no Japão, né, uma grande potência lá, não só do mundo, mas da região da Ásia também, o principal ali, né? 42% aí é aquático, navios, né? E no Brasil, 78,8% rodoviário, tá? O nosso aquático é bem pequeno, quase 8%, tá? Então, deu para perceber que nessa tabela, cada país tem a sua particularidade, né, no seu tipo de transporte, né? Aí eu tenho a primeira questão, né? Não, só uma, na verdade, né? Qual é o meio de transporte de cargas mais utilizado na maioria dos países desenvolvidos? E quais as vantagens e desvantagens que esse modal apresenta? Vamos lá, deixa eu fazer uma introdução aqui. Posso Aí vocês falar? falam. Peraí, deixa eu falar primeiro. Aí você fala a sua para ver se você bate com a minha, tá? Eu gosto de falar essas questões grandes porque eu consigo explicar mais uma vez as questões, né? O tema que a gente discutiu, tá? Então, o meio de transporte de cargas mais utilizado na maioria dos países desenvolvidos. Vamos lá, países desenvolvidos. Se a gente for pegar aqui, tá? Esses 3 primeiros países aqui são desenvolvidos. França, Estados Unidos, Japão são grandes potências aí, tá? Tanto que ambos, os 3, fazem parte aí do G7, né? Um dos blocos econômicos mais poderosos aí do mundo, né? Quer dizer, os países mais ricos, os que mandam no mundo praticamente, né? Então temos aqui, né? França, Estados Unidos e Japão. Se a gente pegar os 3 aqui, o meio de transporte mais utilizado neles, né, é a ferrovia, tá? O ferroviário é o mais utilizado nos países mais desenvolvidos, tá? Se a gente pegar aqui para ver as vantagens e as desvantagens, né? Entre as vantagens desse meio de transporte aí, né, está a maior capacidade de carga e durabilidade e o menor custo de manutenção, tá? Lembrando que a ferrovia, né, para a construção de uma ferrovia, custa-se muito dinheiro, é muito caro, mas a manutenção dela é bem mais barata do que a de uma rodovia. Construir uma estrada, uma rodovia, é barato, mas a manutenção é mais cara, é o contrário, tá? Aí vai de cada governo, né, achar melhor aí para cada um, né? Às vezes tem alguns governos que preferem investir mais, né, gastar mais no primeiro momento, construindo uma ferrovia, várias ferrovias, né, para o meio de transporte de cargas e pessoas, e a manutenção vai sair mais barata mais para frente. Então o retorno, né, vai ser bem melhor, né, do que alguns outros preferem construir uma rodovia que é mais barato, né, mas a manutenção acaba sendo mais cara. E quem paga a manutenção sempre é nós, né, a população, óbvio, né? Mas não quer dizer que a rodovia não seja boa. Ela é ótima, né? Mas tem que ter esse equilíbrio, tá? Então, a vantagem das ferrovias desses países mais desenvolvidos, tá? É essa, né? Maior capacidade de carga para você levar, né? Além de colocar uma pequena carga, né, em um caminhão, coloca em vários vagões de um trem e manda embora, né? E a durabilidade, o menor custo aí da manutenção, né, desse meio de transporte. Já as desvantagens está a baixa flexibilidade e o maior tempo para o deslocamento, né? Então temos aqui, ó, entre as desvantagens está a baixa flexibilidade, tá? Por que baixa flexibilidade, né? Porque ele vai seguir um caminho reto praticamente, né? Um caminho único, né? Diferente de um caminhão que pode seguir aí, né, criar rotas, né, alternativas para poder levar aquela carga para algum determinado lugar. Aqui no Brasil temos aí o Rodoanel, tem a Estrada X, Estrada Y, qual é a melhor opção para chegar até tal local, né?
tem essa flexibilidade as rodovias. As ferrovias já não têm essa flexibilidade aí. E o maior tempo para o deslocamento, demora um pouco mais, né? Dependendo aí da onde está saindo e para onde, né? Porque um trem, né? Não é um trem-bala. A gente falar de trem aí de carga, não é um trem-bala, né? Que vai a 100 por hora, né? O trem, no máximo, se eu não me engano, ele vai de 50 a 60 no máximo por hora, né? Diferente de um caminhão, que pode ir a 90 por hora, né? Então, nas rodovias, o transporte rodoviário acaba sendo mais rápido do que o ferroviário, e isso por causa da baixa velocidade e também porque ele vai estar com muita carga, né? Vocês já andaram de trem em algum momento aí na vida de vocês, né? Tem o Expresso Leste aí na região de vocês, né? Tem trens aí que pega a região do Brás, enfim, né? Aqui para cá também tem onde eu moro, acho que vocês já andaram. Quando o trem está muito cheio, a gente sente ele um pouco mais lento. Não sei se vocês já perceberam, eu já fiz esse teste, né? Já peguei o trem, era quase 11 horas da noite, no fim de semana. Então, o trem está vazio praticamente. O trem vai bem mais rápido, né? Parece que ele está voando. Mas quando é horário de pico, quando ele está cheio, com muita gente, né? Ele vai mais devagar, né? Então, o tempo acaba sendo um pouco maior aí, né? É a mesma coisa aqui com cargas, tá? Vai, Bruno. Diga a sua. Eu coloquei o Brasil. Bruno, seu som tá ruim. Vantagem. Bruno, seu som não tá bom. Arruma aí e fala de novo, por favor. Deu uns barulhos aqui. Bruno, Bruno, tá ruim. Bruno, Bruno, tá ruim agora o seu, viu? Nicole, você fez essa? Uma Bruno, forma muito mais rápida e Bruno, você tá me ouvindo? Bruno, você tá me que é ouvindo? rodovia. Bruno, você tá me ouvindo? Acho que ele não tá me ouvindo, pessoal. Professor, eu não consegui fazer. Bruno, ele não tá me ouvindo. Tá. Eduardo, você fez essa para falar rapidinho? Que do Bruno eu não entendi nada, que o som dele tá muito ruim. Professor, Então deixa o Eduardo falar o dele. Vai, Eduardo. eu coloquei assim, ferroviário, e o país foi na França com 55% e no GUA com 50%. E suas desvantagens são baixa capacidade de carga, roubos e acidentes, entre outros. E suas vantagens desse meio está maior a capacidade de carga e a durabilidade e o menor custo de manutenção. Perfeito. Professor, Tá eu, certinho. quando estava pesquisando essa questão, estava falando que ia ter uma alta capacidade que é seguro. Gustavo, o seu cortou para mim. De novo. Hoje tá que tá. É Professor. o áudio de vocês mesmo? É o de vocês, né? O meu tá bom, professor, tá normal? Não, o seu tá Tá. bom, da Nicole. O do Gustavo Tá agora cortou. Tá cortando hoje de vocês. Não é cortando, dá para ouvir, mas aí a frase não é completa, não dá para entender direito. Mas assim, como faltam 3 minutos aqui, essa questão é isso, tá? Era para vocês olharem a tabela, a resposta está na tabela, óbvio com o conhecimento de vocês aí durante a aula, né? Tem que ter esse conhecimento para poder responder, tá? E era para vocês olharem pela tabela, né? É o meio de transporte mais utilizado aí nos países mais desenvolvidos, países mais ricos, e quais eram as vantagens e as desvantagens, tá, desse meio de transporte aqui, tá? E para finalizar 6, porque o próximo módulo eu corrijo na quarta, tá? O 6 diz o seguinte: observe as imagens e assinale aquelas que representam os meios de comunicação individuais, com a letra L, e aquelas que, desculpa, com a letra I, né, individuais, e aquelas que representam os meios de comunicação em massa com a letra M, tá? Então temos aqui, né, uma televisão, tá? É um meio de comunicação individual ou em massa? Em massa, porque chega para todo mundo ao mesmo tempo, certo? Certo. Celular, individual. É o I.
Porque você pode estar vendo uma coisa, um site, eu posso estar vendo uma outra coisa, eu posso estar jogando, o outro pode estar assistindo, né, um filme no Netflix, sei lá, pelo celular. Então é individual. O jornal, M, de massa, chega para todo mundo, né, de uma forma igual. O rádio, a mesma coisa, né? Quem se conectar ali na mesma estação, né, na mesma hora, vai ouvir a mesma coisa. E o telefone, né? Que a gente nem usa muito em casa, né? Eu não tenho mais. Vocês ainda têm telefone em casa, gente? É individual, Eu né? tenho só pra minha tia. Mas nem chama mais, né? Tudo mais pelo celular, WhatsApp, né? Mensagem de voz, né? Não, ela usa. Ela Ela não usa sabe usar o ainda? celular. Ah, tá. Alguns casos. Ela é a minoria ainda que usa os telefones. Aqui ainda tem números aí. Eu aqui em casa nem tem mais. Então, ó, a primeira, M, I, M, M, I. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Sim. Só deixa eu ver quem tá aí, rapidinho a chamada. E no próximo módulo, pessoal, a gente faz na quarta-feira, que é sobre as metrópoles. Ok? Deixa eu só ver quem tá na aula. Alexandre tá aí? Tá, né? Alexandre, você me enviou a atividade, mas não veio o arquivo. Tenta enviar de novo. Eu te devolvi. Tá bom? Ok. Quem não enviou, por favor, envie. Gente, já dei um print aqui na tela para ver quem está presente. Boa semana, até quarta-feira. Se tiver dúvidas em alguma coisa, mande aqui para mim. Lembrando que quinta-feira é o nosso plantão, tá? Mas a gente vai se falando.